Brasil é o segundo maior produtor de fumo do mundo. 96% dessa produção concentra-se nos estados do sul do país. Os produtores familiares constituem o elo vulnerável dessa cadeia produtiva. Sua saúde e o ambiente estão ameaçados pelos venenos do agrotóxico e pela nicotina do fumo. Muitos deles têm diversificado sua produção e caminham em busca da agroecologia. Na época que eu comecei a plantar fumo, a lavoura de milho e feijão já não era viável, né? E daí, como aqui começou a crescer muita cultura de fumo, eu entrei nessa também, né? Eu não tive êxito nenhum com plantação de fumo. Eu tive mais trabalho mesmo, né? Trabalho e trabalho. 80 mil pés de fumo que a pessoa planta, ele não vai tirar 80 mil real limpo. Não tira. Sem contar ainda que tem a luz elétrica, tem a madeira que ele queima. Ele ganha bem menos de R$1 por pé. E trabalha o ano todo, né? Então eu acho que eles não fazem as contas bem certinho como é para ser, né? Você tem tanto e tanto de dívida, a gente pensando na dívida, e como é que eu pago agora? E como é que eu vou pagar agora? Com o que eu vou pagar? Se o fumo não está passando bem, a firma não está passando bem o fumo, e como é que eu vou pagar aquilo? Fica pensando que não deve dar essa loucura. O fumo, bem no passado, antigamente dava. Hoje não dá. Hoje nós estamos só inventando serviço, trabalhando, sofrendo e entregando, só para manter. Nós dizemos assim, tá, esse aqui é de vocês, mas para nós não dá. Se nós descontar tudo, o gasto do fumo, dá R$1 que sobra por quilo. E uma cabeça de alface dá R$1,50. Então por que nós estamos trabalhando? Hoje, se a gente passa na frente ali de uma plantação de fumo ou quando estão secando numa estufa, chega o estômago embrulha de você ver aquele cheiro. Você olha ali, parece que dá um ruim de você estar olhando. Porque de tanto que a gente sofreu de trabalhar de dia, né? À noite não conseguir dormir. Né? Dor de cabeça, vômito, pesadelo, parece que você está assim. caindo num poço que nunca acaba. E a nossa natureza aqui, no meu terreno aqui, a parte que onde tem água é sagrado. O primeiro lugar é a água. Faltou a água numa propriedade, onde você vai? Oferece todo mundo criação e as pessoas tudo. E daí cheio de veneno. Então você tem que proteger, como eles fizeram para mim do sindicato, mas fizeram uma proteção naqueles olhos de água. Não sei se o senhor já viu falar, de uma cachoeira assim, e a água ficou tratada assim, bem arrumada naquela água. O pessoal vem de longe buscar água daqui, porque eles sabem que o que eu tomando essa água aqui, essa água que nós tomamos aqui é água que não tem um pingo de veneno. Essa água vem de uma cachoeira aqui e não tem de onde vir. Quem cuidou tem, quem não cuidou está tomando água. Tem pessoa que não conseguiu tomar água, por causa da plantação de soja e desses venenos de fumo, a água ficou azeda. A mãe, na verdade, começou com as verduras, só que era na parte mais convencional, né, no começo. Daí, mais tarde, nós fomos trabalhando a propriedade para lá para certificar, né? Nisso eu trabalhava empregado, né? É aí que eu tive a ideia de largar a mão de trabalhar empregado para vir para o campo de novo. Daí, para isso, fizemos, como disse, saiu os projetos das granjas, né? Também juntei entre a mãe tinha um projeto, eu tinha outro projeto. Daí nisso nós estávamos construindo a primeira granja, né? Que daí eu estava trabalhando com a granja e daí começamos a trabalhar com a granja e com as verduras. E fomos indo. Foi uns 2 anos assim, mais ou menos. A verdura, o que plantar, todo mundo come. E o fumo, quem que vai comer fumo? E eles dizem que o fumo é a mesma coisa, porque o fumo dá para você vender e comprar. Mas para dar para quem tem condições de fazer por conta. Que daí já está bem abancado, mas para pobre não dá. Esse aqui, sou pobre, está morrendo de fome. A ideia do nosso projeto era trabalhar realmente com os produtores de fumo, ajudando eles a realmente diversificar, né? Trazer outras alternativas. Dentro dessas alternativas, a gente sempre procurou trabalhar ou rumo à agroecologia ou, no mínimo, com a produção orgânica. Produtores que nunca tinham plantado nada de diferente do fumo. A gente realizou muitas reuniões, a gente realizou dias de campo, intercâmbio, cursos, para que eles conhecessem outras realidades de outros produtores e percebessem que realmente era possível fazer algo diferente na propriedade, além do que eles já estavam acostumados. Isso aqui é feito de bambu. Mas como vai fazer uma estufa de bambu? Nem nós não sabíamos. Você vai lá e corta os bambus
que deram a planta para nós fazer essa armação aqui. Todo mundo ajudou. Os agricultores vieram para aprender. Para aprender, eles fizeram esse equipamento, eles fizeram de pé. Daí o rapaz, o técnico dele veio colocar os bambus e colocou plástico e daí o resto tá resolvido. Daí agora cada um, quando vai fazer a outra, vai sair a outra estufa, vamos lá ajudar ele a fazer, que daí nós aprendemos, daí nós fazemos mais maior. E as negadas já querem mais comprido. Mas então, Miguel, as verduras, desde que você começou a produzir, você sentiu que ajudou, contribuiu muito com a renda tua do que antes que você trabalhava somente com fumo? Você menos espera, você às vezes está aqui, você não tem nem um tostão no bolso. E quando você menos espera, vocês mesmos ligam lá para nós, o dinheiro você já saiu. Da onde você vai fazer quando você chega lá, quebrou o galho? Você tem uma despesa na casa, tem luz para pagar, e tem combustível para o carro, e às vezes precisa de alguma coisa para comprar algum remedinho. Menos tem isso aí para nós sobreviver, é uma coisa que tem. E da outra coisa não tem do que vocês fazer. Só que tem que ir sempre plantando, e vendendo e plantando. É rotativo, então. Vai tirando e vai plantando. Uhum. Tem mês que você pode plantar um tipo de verdura. Outro mês é outro. Eles vão vendo, eu fico pensando assim comigo, sabe que isso aí tem alguma ciência? Mas é que ela é verdureira. Puxou a mãe dela, falecida, coitada. Ela sabe se destacar. E ela vai seguindo o calendário. Fizemos o primeiro investimento da primeira granja, né, que era um projeto que saiu para 21 granjas, né, dos produtores, e todo mundo fez esse projeto, de Pronaf Investimento da primeira granja. Não dava uma renda, mas era praticamente só para mim, né, só para se manter, né. Daí a empresa de Gold Ovos aqui veio aqui pedir para nós fazer mais uma granja, porque aqui era a melhor produção, tudo certo, a parte de ovo que eles queriam, do jeito que eles queriam, né? Daí nós fizemos a segunda granja, daí nós fizemos uma maior, daí temos mais galinha, daí foi que deu uma levantada aqui. Daí a segunda granja, né, também foi Pronaf Investimento, que daí que deu uma revolucionada, porque daí ele deu uma renda a mais, bem mais, né? E daí o quarto financiamento é a casa, que também foi feito pela Pronaf Investimento. E o quinto era a estufa lá, que nós fizemos, que tá agora esse ano nós quitamos ela, né? Só fica 4, né, no caso, para nós trabalhar e se mantendo, né? Do jeito que nós estamos levando, né? Dá para pagar todo ano, cada um tem um mês certo para pagar. Se nós não tivéssemos esses programas de Pronaf Investimento, nós, na verdade, nós estávamos até com fumo. Eu acho que não ia ter nem a primeira granja, nem a segunda, nem feito essas casas, nada. Porque daí nós não ia ter, só o fumo nós não ia conseguir arrancar tanto dinheiro para construir umas coisas assim. Eu plantei 60 mil pés de fumo, entreguei tudo e hoje tenho que emprestar dinheiro para manter a casa. Fumo eu não quero nem saber, mas aqui a maioria, metade da turma já caíram fora dos fumos, e não querem nem saber, mas abandonaram o fumo, metade já abandonou. Não voltei e não vou voltar a plantar fumo. Planto minhas verduras, vou na feira, vou entregar um pouco para merenda escolar, trabalho para um, trabalho para outro por dia.
E vou mantendo a vida e ajudando o Piá. E o Piá também trabalha comigo na horta, trabalha para os outros. E vamos levando a vida assim. Eu planto só esse pedacinho aqui de tudo um pouco, E estou ganhando com a saúde minha, da mulher, do João Paulo, do meu filho. E de quem compra de mim tem saúde garantida. Porque eu sei que sabe o que compra quem tem agrotóxico, né? E vive bem mais melhor. Então, na verdade, eu tenho uns 8 litros só de terininho para produzir. Para sobreviver não precisa mais. Por exemplo, nas hortaliças que nós estamos falando, né? Então, está dando, melhorou bastante, né? Melhorou o preço, né? E melhorou a produção, né? Está vindo mais viçosa, produz melhor, né? E cada vez está melhorando, né? O preço agora está bom, né? E aqui a gente pega, produz e leva lá, vende abaixo, né, do mercado, né? A gente vende um pouquinho mais barato, mas a turma agradecem, né? Porque é sem veneno, tudo bem como é para ter, né? Meu filho plantava pepino, né? Depois nós resolveu, vou fazer uma muda de erva, vou fazer um experimento, fazer uma muda de erva, pode ser que dá mais do que o pepino, né? Daí resolveu e está continuando aqui fazer experimento, né? De muda de erva, plantar um pouco, achar um terreninho, né? E qualquer dia vende daí para os vizinhos, né? Vou procurar mesmo fazer um viveiro grande para ser registrado tudo, para ser organizado tudo e trabalhar com as mudas e verdura para feira, né? Para não carecer sair trabalhar de diarista, por fora, né? De diarista, para eu ter o meu serviço na casa e ter o recurso para viver, né? A muda tá bonita. Ó, ela tá bonitinha e tá crescendo bem, né? Mas basta chegar, por exemplo, no verão, né? No verão que ela tem força, que agora inverno frio ela não cresce bem, né? Mas quando tá quente, chega o agosto, setembro, daí ela cresce bem, né? Ela vem mais, porque agora como o inverno a planta vem devagar, né? Ajuda um pouco essa estufinha que a gente fecha, ela no frio durante a noite, ela tem um calorzinho, né? Então ela tá vindo bonito. Agora se fosse no verão, era outra coisa, ela vinha bem mais ligeiro, né? Produzir não só erva mate, produzir, por exemplo, muda de madeira nativa, né? Produzir muda de pinheiro araucária, planta pinhão, né? No jacazinho. Vem aquela muda viçosa, coisa mais linda, né? E isso que a gente precisa fazer isso, né? Para ter muda e pôr plantando, porque se não vai terminar, não vai ter nada, né? Quem gosta de um chá, é feito dessa planta aqui. A ideia é assim que a gente faz o chimarrão, né? Aqui no sul é chimarrão, né? Outros, lá na divisa do Uruguai e Paraguai é tererê, né? E faz o chá mate também, né? Isso aqui foi plantado, ela deve estar com uns 15 anos, né? Já foi feito umas par de colheitas, de cada 2 anos é feito colheita, né? Depois que começar a colheita, aí não tem mais investimento, é só a roçada mesmo, né? Isso não precisa ter. Ou em adubação, tem que ser uma adubação orgânica, né? Como o pessoal hoje está usando, né? Essa aqui come mais erva mate do que essa aqui.
Esse é erva mate, né? Esse é uma muda, né? Uma mudinha que está pronta para ir para o campo. Essa não tem química nenhuma, somente a terra. Então, e é uma planta muito maravilhosa. Isso aí é uma das plantas que ajuda muito na preservação da natureza. Porque aqui, se não fosse essa erva mate, talvez já não existisse mais floresta aí, né? Que o pessoal ia desmatar para fazer lavoura, né? Como é um produto que ele dá um bom rendimento, né? E não te dá muito trabalho, né? Então é mais viável plantar isso aqui do que plantar uma lavoura grande. E sem contar que ela dá muito emprego, né? Aí, abre a cova, larga a muda, só faz isso aqui. Na verdade, esse aqui é o melhor adubo que tem, né? Porque esse aqui é natural, né? Só dá lucro, né? Porque a gente não tem gasto, né? Se a minhoca tá aqui, é da natureza, ela tá trabalhando, não tem custo nenhum. Só que provavelmente que eu levar esse aqui pra horta lá, pode não ter minhoca, né? Só que o ovo dela vai estar aí. Ela vai se reproduzir lá também. E se ela se reproduzir lá no meio da horta, pra mim tem outra vantagem de que ela está trabalhando lá, está fazendo humus de minhoca lá. E daí a natureza agradece, né? Ali, ó. Essa tá pronta para ir pro mercado. E esse aqui é produto orgânico. Quem vai comer vai sentir o sabor, né? Diferente. E daí o pessoal não quer dar valor para isso, né? Querem comer agrotóxico mesmo, né? Ó, outro bicho que trabalha muito aqui é esse aqui, ó. Vocês podem ter medo dessa aqui, né? Olha essa aqui, né? Tá vendo? Eu acho que se você... Ela pode até dar uma... picar, né? Só que ela faz um controle porque todas essas aranhas aqui estão fazendo o controle dos insetos. Se você tirar ela, vai infestar de inseto. Porque a aranha, ela pega, tudo que tipo de inseto a aranha pega, né? É a mesma coisa que nem o sapo, né? E para produzir pouco, sem química e com qualidade, cara, não tem preço. Não tem aplicação, nada. Não põe nada. Então, eu acho que aqui os bichos procuraram um pouquinho, mas isso aí é normal, né? Como a gente precisa se alimentar, o bicho também precisa. Porque antes aqui tinha muito mais abelha que tem hoje, né? Era bem mais povoado de abelha, né? Aí só que o pessoal começou a usar muito agrotóxico, tanto na agricultura, até nos ervais, né? Aí começou a diminuir as abelhas, né? Hoje, com o pessoal mudando para a agroecologia, está voltando um pouco das abelhas, né? A gente está criando abelha, né? Só que, em termos como o pessoal usa muito químico, agrotóxico, né? Eles matam muito a florada, né? Você teria coragem de comer um com produto químico e deixar esse do lado, só porque ele é mais miúdo? Aí tem o sabor e a saúde, né? E o químico, o que vai ter aí? Já pensou nisso aí? Tem de tudo que eu tenho aqui. Tem o repolho, vocês já viram? Tem o amendoim, tem o milho, tem o feijão, tem o melão, tem a beterraba, tem a cenoura, tomate, erva mate, morango. Ah, e tem mais a produção de galinha, né? É pouco, é só por gasto, né? Ovos, caipira, tudo isso a gente tem aqui, né? Na propriedade. Não precisa muito de mercado, né? É só o nosso trabalho.
a hortaliça para nós, as verduras, né? É gratificante porque você veja, você ter a mudinha ali, você cultivar a terra, você plantar, ver ela crescendo dia a dia, você pega um amor pela planta, né? Então, né? É outra coisa, né? A pessoa tem que gostar, né? E saber que quanto mais você produzir, melhor, com mais qualidade, é melhor. Por quê? Tanto meus filhos comem, eu como essas verduras, né? Eu levo para as escolas, que criancinhas na creche comem, né? Você não tem como pôr agrotóxico ali sabendo que é o consumo. Você não vai plantar uma horta ali para você e o resto você plantar com... diferenciado, né? Sim, porque não é para você, você vai vender uma coisa que não é boa, né? Que você sabe que não faz bem para a pessoa, então... Resumindo, você tem que vender o que você come também, né? Eu nunca vou passar necessidade. Por quê? Eu tô plantando alimento, eu tô comendo, eu vou comer isso. Se eu não vender, eu como. E eu fumo. Ninguém come fumo, né? Então, eu vejo assim, né? Tipo, o pessoal não tem essa mente aberta ainda, porque tem muito plantador de fumo aqui que podia estar em outra atividade, porque tem muito meio de se sobreviver bem. Daí a gente começou a plantar tudo com medo da nova aventura, né? Porque é uma coisa duvidosa, né? Você precisa, tipo, ter uma renda e você foi para uma coisa que não sabia se ia dar ou não. Daí a gente começou e foi. Tipo, a gente... Nossa, no começo, quando a gente começou, era bem... Sinceramente... Né? Você partia já direto para a parte de hortaliça, né? Tem a questão de ter o dinheiro, né? Os primeiros meses é bem complicado, né? Porque você está indo para uma coisa nova, você não tem renda. Trabalhava só os dois, né? Eu e ela, né? Minha esposa. Aí vem a questão das escolas ali. Muitas vezes é fracionado, né? Tipo, eu digo fracionado, tipo assim, tal escola vai consumir tanto, a outra mais, coisa assim. E a gente tem os produtos. Aí o pessoal da associação entra em contato com as escolas, né? Deixa tudo certinho, né? O que precisa, quantos quilos precisa. E daí, na sexta-feira, repassa para nós. E a gente vai preparandinho e vai, na segunda-feira, entregando para eles. Tudo já certinho, cada um leva tantos quilos que foi pedido. Então, aqui daí sobrou, então a gente vai tirar. Então, nesse projeto, do projeto do PENAI estadual, cada escola já tem as cotas certas que são divididas por semanas. Então, por exemplo, essa escola que a gente vai entregar é o Alberto de Carvalho. A gente pode levar essa semana 18 quilos de hortaliças, que vai entrar alface. Pode levar 50 quilos de legumes 2, que vai entrar batata inglesa. E 37 quilos de legumes 1, que vai entrar cenoura, o brócolis e a couve-flor. E 100 quilos de frutas, que aí vai vir outro produtor que vai agregar a fruta na escola. Então, cada escola já tem a quantidade certa para receber de cada produto. Então, aqui deu... O que eu consegui ganhar com tudo isso, né? A saúde minha melhor, né? Os filhos, se eu hoje fosse estar plantando fumo, né? Meus filhos com certeza tinham contato com isso, né? E hoje eu vejo outro lado, né? Tipo, eu posso levar o meu nenê, né? Tá com 3 anos e pouco, né? Levar ele no meio da minha horta lá e posso soltar ele à vontade. Que ele pode comer alguma coisa ali e tá sossegado. Agora, numa plantação de fumo não tem como levar, né? Então, eu vejo que é a vida pra gente, né? Diferente. E pros filhos. Se você olhar por esse lado, acho que não tem coisa melhor, né?